vai fazer vestibular Medicina SESMAC, não sabe como são as questões? Chega mais que eu vou te ensinar. Muito bem, pessoal, neste final de semana você vai estar fazendo a provinha do vestibular SESMAC Medicina e não conhece a prova? Tô aqui para te ajudar, tá certo? Pessoal, para quem vai fazer essa prova do vestibular de Medicina SESMAC, tem que ficar ligado que eles têm, pessoal, um conteúdo programático muito específico. Esqueça essa coisa do Enem, esqueça o que você estudou para a UNIT, porque na verdade a prova é muito diferente e ela é muito boa para aqueles alunos que se prepararam muito em literatura. Por quê? Porque é uma prova conteudista, é uma prova que cobra do aluno conhecimento literário, de escola, de autores, de obras. Então aquele aluno que estudou se sai muito bem nessa prova. Não é uma prova interpretativa, tá certo? É uma prova conteudista, tá certo? Olha só, antes de mais nada, eu vou ler para vocês o conteúdo programático indicado no edital do SESMAC, para que você não perca tempo, pessoal, pois tem autores específicos em cada escola. Você não precisa estudar todos, ok? Então se liga aí que eu vou jogar o quadro aqui para vocês. Olha só, indicação de obras, autores e estilos literários do vestibular SESMAC. Se liga aí, ó. Percebam, pessoal, que ele não cobra todas as escolas literárias. Veja só, o quinhentismo não é cobrado. Ele vai direto do barroco e arcadismo. E no barroco e arcadismo ele só cobra 2 autores. Então, basta você estudar Gregório de Matos e Tomás Antônio Gonzaga. Quando você vai até o romantismo, ele também só cobra 3 autores. José de Alencar, Gonçalves Dias e Castro Alves. Então não vale a pena ficar estudando aí Mal do Século, porque não está indicado. Outros autores da prosa romântica também não. Direciona, pessoal. José de Alencar, Gonçalves Dias e Castro Alves. Vale salientar que na provinha que caiu, na provinha do ano passado, a última do ano passado, né, a que eles chamam de 2018.1, que é a entrada para esse ano, caíram 2 questões de romantismo, certo? Uma com um trecho de um poema de Castro Alves e outro com conhecimentos específicos sobre literatura romântica. Ou seja, eles direcionam mesmo, tá certo? Na mesma prova, 2 questões de romantismo, tá certo? Olha o que mais eles cobram, vê só. Quando eles vão para realismo e naturalismo, eles abordam apenas Machado de Assis e Aloysio Azevedo. Dentro de parnasianismo e simbolismo, vai só para Olavo Bilac e Jaime de Altavilla. Aí você diz, professor, Jaime de Altavilla é um autor que eu não conheço. É porque, na verdade, é um autor alagoano, sem grande destaque nacional e que é cobrado nessa prova por ser o nome da instituição. Fejal, SESMAC. Fejal é Fundação Jaime de Altavilla, entenderam a ideia? Por isso que eles cobram Jaime de Altavilla. Na verdade, Jaime de Altavilla é autor alagoano, autor regional, beleza? Olha só o que eles mais cobram, ó. Durante o pré-modernismo, eles querem apenas que vocês valorizem Lima Barreto, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Durante o modernismo, ou seja, a partir do século XX, é que a direção é para uma maior quantidade de autores e, de preferência, autores nordestinos. Então verifiquem que os autores nordestinos e os alagoanos são destaque. Ó, na primeira fase do modernismo, olha o que ele chama a atenção, vê só. Manuel Bandeira, pernambucano, Zé Lins do Rego, paraibano, Cecília Meirelles, que é carioca, e ele foge do Nordeste, Carlos Drummond de Andrade, mineiro, Vinícius de Moraes, carioca, Clarice Lispector, que é ucraniana, morou aqui no Nordeste, morou no Rio de Janeiro também. Aí, ó, o último tópico é o que eu quero que vocês tenham mais atenção, tá certo, pessoal? Ó, último tópico, literatura nordestina moderna e contemporânea. Aí cita Graciliano Ramos, grande ícone da literatura alagoana, Jorge de Lima, poeta alagoano, que caiu também nessa edição do vestibular 2018.1, um trechinho de um poema de Jorge de Lima, Raquel de Queiroz, cearense, João Cabral do Melo Neto, pernambucano, Jorge e Ledo Ivo, também alagoano, tá certo? Que é da literatura pós-moderna, tá bom? Então, eu chamo a atenção, pessoal, desse edital para vocês, justamente pelo fato de ser um edital muito direcionado. E aí, se você ficar estudando de maneira aleatória, você vai estudar autores e movimentos que não são cobrados. Vejam só, o quinhentismo não está aí sendo cobrado. Você viu que autores importantíssimos da literatura brasileira também não foram citados, como Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, Álvares de Azevedo.
Outros grandes nomes do modernismo, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, passam batidos. Então, direcione. A minha dica hoje é a seguinte, pessoal. Vamos tentar lembrar dos autores alagoanos, porque eles são mais presentes. Nessa última prova que eu citei para vocês, essa 2018.1, porque na verdade já teve uma 2018.2, só que no site do SESMAC, ela não está disponível, só está o gabarito disponível. Eles disponibilizaram o segundo dia. O primeiro dia eles esqueceram de disponibilizar e aí então eu não tive acesso a essa prova. Eu sei que os meus alunos fizeram essa prova. Foi uma prova parecida com essa 2018.1, mas essa 2018.1 eu tive condições de fazer uma análise mais específica para mostrar para vocês, tá certo? E aí então qual foi a análise? Ó, uma questão de literatura alagoana, uma questão geral de literatura e duas questões de romantismo. A prova ela é estabelecida aí entre 4 e 5 questões de literatura e bem conteudistas. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, tá certo? Se cair o romantismo nessa edição, é possível que eles retomem a literatura dos séculos anteriores ao século XX, certo? Com realismo, parnasianismo, barroco e arcadismo. Fica mais provável do que repetir novamente o romantismo. Então, ó, Gregório de Matos é uma boa pedida. Gregório de Matos, devido àquela condição de ser o Boca do Inferno, a poesia satírica, uma poesia crítica. Então, essa coisa da crítica dentro da sociedade baiana, da época do ciclo da cana-de-açúcar, uma crítica ao modelo colonial, uma crítica à metrópole, criticando negros, mestiços, criticando a Igreja Católica. O poeta Boca do Inferno é uma boa pedida, tá certo? José de Alencar não foi citado na última. Romantismo é sempre uma boa pedida. Quando eles falam de autores específicos, eles citam obras desses autores. José de Alencar é um dos maiores autores da literatura brasileira de todos os tempos, pessoal. Tem mais de 20 romances, escreveu peças teatrais, escreveu romances, era crítico literário. Então vale lembrar de grandes obras desse autor. Na prosa urbana ele é autor de Lucila, Senhora, Diva, A Viuvinha. Na produção regional, que focaliza o interior do Brasil, ele escreveu O Sertanejo, Tio. Escreveu o que mais? O Gaúcho, obra muito polêmica, muito criticada por Franklin Távora devido ao fato dele ter produzido a obra sem nunca ter ido no Rio Grande do Sul. Na produção histórica, nós temos aí, ó, a Guerra dos Mascates, as Minas de Prata. Na produção indianista, os principais romances indianistas brasileiros, que são Iracema, o Birajara e o Guarani. Vale lembrar que ele é autor também, pessoal, de peças teatrais, como uma obra chamada As Asas de um Anjo, uma outra obra chamada O Demônio Familiar. Então é um autor muito versátil esse José de Alencar, autor bastante nacionalista, que teve por intuito escrever obras de todas as tendências justamente para cobrir o Brasil do presente, passado, o Brasil do Segundo Império, o Brasil do Norte, Sul, Leste e Oeste, tá certo? É uma boa pedida, José de Alencar. Já caiu algumas vezes justamente dessa forma, citando obras do autor, tá certo? É bom lembrar de Machado de Assis, né, galera? Machado de Assis é um dos maiores nomes da literatura mundial, não é somente brasileira, não. O brasileiro ele é o principal, né? Ele é fundador da Academia Brasileira de Letras, teve uma fase romântica, uma fase realista, teve experiências parnasianas. Sua produção de maior valor é a produção realista, em que ele investe na análise psicológica dos personagens, onde ele investe na ironia, na crítica social. Aí os livros de destaque são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Essa é a sua segunda fase de produção, chamada de fase madura do Machado de Assis, tá certo? Ele teve uma fase imatura, que é considerada uma fase romântica, de livros menos conhecidos, como Helena, Ressurreição, A Mão e a Luva e Yaya Garcia. São todas obras de Machado de Assis, grande ícone do nosso realismo, mas que teve experiências românticas e experiências parnasianas também, ó. Como José de Alencar é bastante versátil. Escreveu contos, escreveu crônicas, escreveu teatro, escreveu romance, foi crítico literário, é um autor valiosíssimo para a literatura nacional, beleza? Se partir para naturalismo, a Luiz Azevedo, aí você lembra de quê, pessoal?
animalismo, determinismo, análise da sociedade a partir do meio, o meio interferindo na personalidade dos indivíduos, que é o que chamamos de determinismo, coisas muito presentes em obras como o Cortiço, de Aloysio Azevedo. O naturalismo é um tipo de realismo, só que é um tipo de realismo mais levado às últimas consequências, mais chocante, ok? Então, ó, se for para naturalismo, ele vai para Aloysio Azevedo, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que Olavo Bilac é o autor mais importante do nosso parnasianismo. E parnasianismo, quando é indicado na prova do SESMAC, cita diretamente Olavo Bilac. Então, ó, Olavo Bilac foi um cara que se envolveu muito em questões nacionais do final do século XIX, como, por exemplo, a proclamação da República, a abolição da escravidão. É um autor que, por mais que seja parnasiano, ou seja, que se preocupa muito com a forma do texto, com a beleza estética da obra, ele também trabalhou com temas nacionais. Lembre que ele é o autor do Hino à Bandeira, certo? Então era um cara muito nacionalista. Aí você diz, professor, mas o nacionalismo não é um traço romântico? É, mas que persiste na obra do Olavo Bilac, tá certo? Que inclusive escreveu um épico chamado O Caçador de Esmeraldas. E esse épico, O Caçador de Esmeraldas, conta a história do descobrimento de pedras preciosas no interior do Brasil, ou seja, tem fortes traços nacionalistas, fala da história brasileira, é um épico, um longo poema narrativo, certo? Cheio de qualidades clássicas, ok? Para os pré-modernos, lembra de Euclides da Cunha, lembra de Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, a principal personagem é o Jeca Tatu, certo? Todo mundo pensa no Monteiro Lobato na literatura infantil, certo? Ele tem muita importância nessa literatura infantil, juvenil, literatura em que ele contou as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, as histórias que tem a Emílio, Pedrinho, a Cuca, e aí ele é o responsável por criar essa literatura infantil brasileira. No entanto, pessoal, ela é muito mais importante em denunciar os problemas agrícolas da região em que ele viveu. Que região é essa? O Vale do Paraíba Paulista, a Serra da Mantiqueira e a figura do Jeca Tatu, que ele criou num livro chamado Urupês, tá bom? O outro autor de destaque do período pré-moderno, que é um período de transição que se dá entre 1902 até 1922, antecipando a Semana de Arte Moderna no Brasil, pessoal, é o Euclides da Cunha. A obra do Euclides da Cunha, a grande obra que ele é lembrado nacionalmente, todos os vestibulares, é Os Sertões, que trata justamente da Guerra de Canudos. Essa é uma boa pedida, devido ao fato de ser uma obra de 1902 e ainda tratarmos de problemas sociais da mesma, tipo, hoje em dia, que foram tratados naquela época, não é isso? O drama da falta de distribuição de terras, não é isso? O governo federal interferindo na vida dos sertanejos. Então é uma boa pedida, viu, pessoal? Lembre, Guerra de Canudos aconteceu verdadeiramente, por isso essa obra ela tem um forte teor histórico, é uma obra que tem uma certa tendência científica, porque ele coloca em prática as ideologias deterministas nesse texto, tá bom, pessoal? Euclides da Cunha, Os Sertões, Guerra de Canudos, figura de Antônio Conselheiro, o líder religioso que construiu o Arraial de Canudos, ok? Galera, a partir do século XX, a pegada é mais nordestina. Então você vai ter que lembrar dos alagoanos, Graciliano Ramos e Jorge de Lima, esses em especial, porque o Lê do Ivo é um autor alagoano, mas não tem essa pegada regional, então muitas vezes ele é até esquecido, tá certo? Então, vamos tentar fazer uma revisão daquilo que é mais possível ser cobrado, beleza? Ó, se falar de romance de 30, estamos nos referindo à produção literária de neorrealismo, ou seja, novo realismo da década de 30. Por que esses autores da década de 30 tiveram essa preocupação mais realista? Porque eles queriam denunciar os problemas de seu tempo. Que tipo de problemas? Os problemas que vão de 30 a 45, envolvendo o período da Era Vargas, Segunda Guerra Mundial. E aí, como eles eram nordestinos, eles vão voltar-se a temas nordestinos, não é isso, pessoal? Como? Seca, cangaço, coronelismo. Então os autores que foram indicados aí, cada um pegou um tema. Por exemplo, Raquel de Queiroz se envolveu com temas ligados à seca e ao cangaço. A grande obra dela é o 15, que fala de uma seca que ocorreu em 1915 no Ceará. Zé Lins do Rego, autor paraibano, indicado também no vestibular, trabalhou com a temática da decadência dos engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste. O foco dele era a zona da mata paraibana. Suas histórias têm fortes traços autobiográficos. Seus livros de destaque são Menino de Engenho, Fogo Morto,
Banguê, Usina. O outro é o baiano, Jorge Amado, que vai partir para as fazendas cacaueiras da Bahia. É daquela região ali, ó, chamada Costa do Cacau. Ele é natural de Itabuna, morou muito tempo em Ilhéus. E aí ele viu de perto esse coronelismo praticado pelos donos de fazendas cacaueiras. Então, ó, tudo isso é Nordeste, tudo isso é romance de 30. Só que aí você vai dar um destaque no seu estudo a Graciliano Ramos, que é também o autor desse romance de 30, que tem também essa pegada regional naquele livro Vidas Secas, que trata de seca, né? Vidas Secas, uma família de retirantes que vive perambulando pelo sertão buscando melhores condições de vida. É uma fuga atrás de fuga, ou seja, uma família formada por Fabiano, Ciá, Vitório, menino mais velho, menino mais novo e a cachorra-baleia que não consegue, não consegue encontrar uma salvação, certo? Não consegue encontrar um reduto, um lugar para que eles possam sobreviver. Por isso que eles vivem fugindo dessa seca, eles são vítimas, são retirantes nordestinos. Agora, lembrando uma coisa, Graciliano Ramos, por mais que seja identificado como autor de caráter regionalista, ele tem fortes traços intimistas, então a análise psicológica dos personagens é muito evidente em suas obras, principalmente nas obras São Bernardo, Caetés e Angústia, tá bom? Não pense que ele é um autor de obras apenas de ficção. Ele também tem obras autobiográficas. Quais são as obras autobiográficas? São, ó, Memórias do Cárcere, Infância e Viagem. Esses livros, ele fala de coisas que ele viveu, portanto são obras que envolvem a própria história do autor. A mais famosa dessas obras autobiográficas é Memórias do Cárcere, em que ele fala do episódio da prisão dele. Ele foi preso durante a Era Vargas, acusado de crime de subversão, e conta essa história nesse livro chamado Memórias do Cárcere, tá bom? Além do Graciliano Ramos, autor alagoano, certo? Nós temos Jorge de Lima, que também é dessa época, só que Graciliano Ramos é do romance, é da prosa. O Jorge de Lima, ele tende à poesia, então ele não é do romance de 30, ele é da poesia de 30, tá certo? A poesia de 30, pessoal, envolve também Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade, que são autores dessa década de 30. A Cecília Meirelles com a tendência neossimbolista, o Carlos Drummond de Andrade variadíssimo, né? Falando do cotidiano, tendo uma poesia não convencional, bastante irônico, fazendo crítica social, tá certo? Agora, o Jorge de Lima é um maior destaque porque é autor alagoano e o nosso vestibular é um vestibular alagoano, tá certo? Então, ó, Jorge de Lima é natural de União dos Palmares, sua obra tem inúmeras fases. Ele começou ainda parnasiano. Como parnasiano, escreveu apenas um livro chamado 14 Alexandrinos. Isso é uma época anterior ao modernismo no Brasil, tá bom? Quando ele ingressa no modernismo, ele vai trabalhar em 3 fases. A primeira fase ele chamou de poemas negros. E por que poemas negros? Porque esses poemas são mais críticos, são mais regionais. Ele era natural de União dos Palmares, então ele recebeu muitas influências daquela resistência negra, do Quilombo dos Palmares, tá bom, pessoal? Então é muito evidente esses poemas negros em sua produção literária. Falando de quê? Culinária, costumes, tradições, do preconceito, certo? Da trajetória do negro no Brasil, beleza? Além de poemas negros, ele também fez aquilo que chamamos de poesia em Cristo, porque na sua segunda fase de produção moderna, ele tendeu a um certo catolicismo. Ele era um cara muito devoto, muito católico, e aí ele, quando foi viver no Rio de Janeiro, ele conheceu um grupo chamado Grupo Espiritualista, fez muita amizade com Murilo Mendes, e escreveu inclusive uma obra juntos, chamada Tempo e Eternidade, de tendência espiritual católica, beleza? A última fase dele é de pegada mais surrealista, que é quando ele escreve seu último livro, um livro chamado Invenção de Orfeu, que inclusive é uma obra autobiográfica, tá certo, pessoal? Ó, de todos os autores que nós citamos aqui, da década de 30, os destaques são os alagoanos, Graciliano Ramos e Jorge de Lima. Só que na indicação da prova também tem autores da geração pós-45, que são os autores chamados de pós-modernos. Aí são 2, um pernambucano e um alagoano. João Cabral do Melo Neto é aquele poeta conhecido como engenheiro da palavra, esse é pernambucano, então, ó, paisagem de ponte, rio, Recife, é João Cabral do Melo Neto. Um autor impecável nas construções poéticas, de metáforas muito esdrúxulas, ok? Difícil de entender o João Cabral do Melo Neto. Sua obra máxima é um poema chamado Morte e Vida Severina, que é um poema e uma peça ao mesmo tempo, é um auto. O Alto de Natal pernambucano, que trata do Severino retirante, beleza? Nesse tema, ele é regional. Nessa pegada aí de Morte e Vida Severina, ele fez uma peça teatral de caráter regional, tratando do drama da seca.
para fechar nossa revisão, o último autor, que é também um alagoano, que é o Ledo Ivo, é um autor que concorre com João Cabral do Melo Neto, vive a mesma época de João Cabral do Melo Neto, se enquadra naquilo que chamamos de poesia neoparnasiana, ou seja, uma poesia que retoma os princípios clássicos de produção poética, ou seja, uma obra bem estruturada, com linguagem clássica, com rima, com métrica. Ele sempre foi um grande defensor dessa beleza artística, dessa beleza formal, ok? O Ledo Ivo, ele tem uma obra muito vasta, que passa pela crítica literária. Ele também trabalhava como jornalista, certo? Era escritor, mais de 65 anos de produção literária, inúmeros livros de poemas, certo? Muitas odes, muitos sonetos. Ele era um exemplar sonetista, mas também escreveu um romance. E o seu romance mais famoso é um romance chamado Ninho de Cobras, que faz uma crítica severa à sociedade alagoana. O Ledo Ivo costumava dizer, pessoal, que ele era um poeta alagoano daqueles que emigram. Ou seja, ele não viveu muito tempo aqui em Alagoas, certo? Ele viveu fora do país, ele morou um tempo na Alemanha, um tempo na Espanha e boa parte de sua vida no Rio de Janeiro. E aí ele dizia assim: eu sou um poeta daqueles alagoanos que emigram, mas que carrego a minha terra comigo. Só que essa terra, ela nunca vai ser lembrada com saudade. Lembre-se que ele é um autor neoparnasiano. E por ser neoparnasiano, ele tem tendências mais racionais, mais objetivas. Então, não veja um autor Ledo Ivo como um autor saudosista, que vai ficar lembrando de Maceió como sendo uma cidade que faz falta na sua vida. Não. Ele vai fazer referências a Alagoas e toda a sua trajetória aqui e toda a sua formação, certo? Ele não nega, mas ele também não tem saudade, beleza? Espero que eu tenha contribuído com a provinha de vocês, tá certo? Se eu contribuir, eu quero que você se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ajuda o canal a crescer. Valeu, boa prova, passa, tchau!